Oi, lindonas, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, espero que por aí também esteja tudo bem. Hoje eu vim falar aqui com vocês, fazer um bate-papo bem legal, né? Eu digo assim, que eu tava com muita vontade de gravar antes da Sossô nascer e na reta final da gestação. Então, desde o começo de março que eu tô pensando esse vídeo aqui, fazer esse vídeo, mas falei, não, tenho que esperar até faltar semaninhas pra Sossô nascer. Nós estamos em abril agora. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo com 37 semanas e 3 dias. Meu aplicativo, né, conforme a data prevista, está dando que faltam 3 semanas de gestação pra Sossô nascer. Obviamente, eu acredito que ela vai nascer antes. Então, pessoal, assim, a ansiedade é mil, mas finalmente eu vim gravar pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vai ser um bate-papo bem sincero, né? Mas eu quero também falar outras coisas pra vocês. Eu não fiz um diário de gravidez, até porque eu voltei a gravar, se eu não me engano, foi em janeiro. Vou deixar o vídeo com a qual eu voltei a gravar aqui pro YouTube novamente. Vou deixar aqui de algum lado da tela. E aí foi mais ou menos um desabafo sobre a gravidez, foi mais ou menos um diário de gravidez, tá bom? Então, gente, eu fiz naquele momento e eu achei, assim, interessante gravar esse vídeo pra vocês, pra falar mesmo, sabe? Sobre minha gestação, de como foi essa minha primeira gestação. E principalmente falar desses sintomas que eu estou tendo nessa reta final. Tá bom, gente? Então, espero que vocês gostem desse vídeo, que tá sendo, assim, especial pra mim de gravar pra vocês. Então, gente, vamos lá, vamos começar. E eu entrei no terceiro trimestre da gestação, foi mais ou menos em fevereiro, gente, isso mesmo. Então, fevereiro, março, abril, isso mesmo. Foi em fevereiro. Então, tem assim, bastante tempo já sentindo essas coisas. Teve coisas que começaram antes, desde fevereiro. Teve coisas que eu comecei a sentir em março. Teve coisas que eu comecei a sentir agora no mês de abril. Então, aí vocês vão entendendo, tá bom? Conforme eu vou explicando pra vocês. Pessoal, de sintomas. Os sintomas que eu tenho sentido muito, assim, nessa reta final da gestação, né? Assim, sem ordem específica, mas vou começar pelo cansaço. O cansaço físico. Gente, eu sinto muito cansaço. Sabe, de fazer uma coisinha assim e cansar. Já tem aquele desânimo assim, meu corpo meio pesadinho, cansado. Eu acredito que por conta da barriga, né, que cresce e tudo mais. Então, esse tá sendo um sintoma bem forte. E junto com ele vem a falta de ar. Que eu tenho principalmente quando eu falo, quando eu canto, às vezes eu abaixo, quando eu faço algum tipo de exercício, quando eu caminho. Então, e antes de dormir também, e às vezes depois de comer. Então, eu tenho bastante esse cansaço, sabe, gente? Parece que o ar falta do corpo mesmo. E isso me irrita. No começo me irritou bastante. Eu comecei a sentir isso. Eu já sentia desde do segundo trimestre de gestação. Mas agora no terceiro tem piorado. Chega assim, tanto que às vezes eu fico ofegante, assim, sabe? Respirando fundo. E até voltar mesmo a respiração melhorar. Eu tive esse problema. E, por fim, gente, isso tem me causado certas coisas, né, que eu aprendi, mas eu tô aprendendo a lidar. E uma coisa também que tá dando bastante agora nesse final da gestação é a necessidade de comer doce. Eu comentei em algum vídeo pra vocês aqui que a minha gestação inteira eu não queria comer doce, sabe? Eu prefiro realmente o salgado a gestação inteira. E pra quem me conheceu antes, né, da gestação, eu sou uma formigona, gente. Formigona. Sabe aquela pessoa assim que deixava de comer coisa salgada pra comer coisa doce? Sabe, pulava a refeição de salgado, né, pra comer alguma coisa doce? Eu sempre fiz formiga. Mas na gestação, a gestação mudou. Porque a gestação inteira eu quero salgado. Tanto que, gente, eu amo jantar. Sempre gostei, na verdade. Mas agora na gestação eu amo jantar. A hora do almoço, gente, eu amo a hora do almoço. Eu sou assim, sabe? Por conta de ter aquela comida salgada.
que eu sei assim que, nossa, vai me preencher. E doce, gente, não era, eu não tava assim por doce na gestação inteira, inteirinha. Tanto que eu nem fruta eu tava comendo muito, né? No primeiro e no segundo trimestre da gestação, nem fruta eu tava comendo porque eu não queria coisa doce. Bolo também, assim, eu comia um pedaço, mas não era tanto mais como antes. Eu comia, isso eu realmente comia, já enjoava. Mas, gente, agora no final da gestação, mais assim, do final de março pra abril agora, eu tô muito assim por doce. Eu como alguma coisa salgada, aí logo depois vem aquele pensamento. Quero docinho. O que tem de docinho? Doce. Tudo sobre doce, sabe? Mas, obviamente, ainda continua sendo a comida salgada, né? O que me satisfaz. Mas doce sempre vem depois de comer uma comida de sal. E, pessoal, outro sintoma físico que eu tô tendo também é dor lá no baixo ventre. É lá embaixo, assim, ó, abaixo da barriga, sabe? Lá perto mesmo da coisa. Então, eu sinto dor aqui, pontada. Tanto que uma das primeiras vezes que eu senti, eu fui pra Santa Casa, porque tava doendo muito. Eu achei que era alguma coisa, que a Sossô já ia nascer, tava querendo nascer, sabe? E eu tava de 34 semanas, foi em março isso. Então, eu ando sentindo desde agora, até agora, né, no caso, essas pontadas. Mas eu tô me acostumando, porque ficar falando que é normal. Então, gente, eu tô me acostumando a sentir elas. Tô me acostumando, né? A gente tem que se acostumar. Mas, gente, acho que de físico é isso, sabe? De coisas físicas, do corpo mesmo, é isso. E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho das coisas emocionais, que eu acho que são as características mais, assim, fortes, né? Que ditam mesmo algo sobre a gente, quando não tá muito bem. Gente, uma coisa que eu tenho sentido demais, não é nem sentido, é algo que piorou. Eu estava assim um pouquinho mais dessa forma, mas agora na reta final eu estou ainda mais, é irritação e falta de paciência. Gente, eu tô fora do limite de irritação, sabe? Eu me irrito por qualquer coisa, eu tento até tomar cuidado pra não subir assim e ficar com aquela ira, né? Que não é legal, né? Não é bom a gente ter ira de alguma coisa. E também por conta da bebê, né? Pra eu não passar estresse e ela não nascer antes. Mas, gente, eu tô, assim, num nível, sabe, de falta de paciência. Às vezes o Alisson fala alguma coisa pra mim, gente. Ele fala normalmente, no tom dele, normal. E eu já respondo, assim, no tom mais alterado e já, sabe, vociferando, assim. Aí ele fala assim, calma, né? Ele fala, por que você tá gritando? Eu não tô gritando com você. Aí quando ele fala isso, gente, fico tão envergonhada. Meu Deus, olha eu aqui de novo. E, gente, é assim. Nesse final, principalmente agora em abril, eu tô muito irritada, muito estressada. Isso me incomoda, porque eu sempre fui uma pessoa que eu guardo os sentimentos pra mim. A única pessoa, assim, que eu falo quando algo que eu não gosto é o Alisson mesmo, né? Eu falo mais por manutenção do nosso relacionamento, né? Do nosso casamento. Aí, quando ele faz alguma coisa que eu não gosto, eu sempre falei desde o começo. Mas, gente, fora ele, ninguém mais. Qualquer pessoa que faça algo que eu não gostei, eu não consigo falar assim na hora. Fulana, não gostei disso. Não falo, gente. Eu guardo pra mim. Guardo. Aí eu tento, às vezes, eliminar da minha mente, não consigo. Aí eu vejo que aquela pessoa continua fazendo aquilo, vai piorando ou coisa do tipo, aí eu vou guardando cada vez mais. Guardo. Eu não consigo falar, não consigo colocar pra fora. Sabe? Tanto que, dependendo do caso, gente, eu até me afasto da pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa, viu? Mas agora na gestação eu não tô assim, sabe? Eu tô, assim, bem impaciente mesmo, sem paciência. E isso me incomoda, né? Como eu falei pra vocês. Mas é algo que Deus abençoe, assim eu espero, amém, creio, que vai passar quando a Sossô nascer e falta pouco. Vai passar. E outra coisa também que tem me acontecido muito é o caso de pensar bastante e ficar mais na minha, mais quieta, sabe? Eu tenho notado, assim, essa... Gente, é assim, sabe? Essa quietude em minha pessoa. A única pessoa também, obviamente, gente, tadinho, né? Eu sobra tudo pra ele. A única pessoa que eu falo mais mesmo, mas até com ele, às vezes eu tô meio quietinha, assim, não é nem por nada contra ele, algo que ele fez. É o Alisson, meu esposo, sabe? Mas até às vezes com ele, assim, eu fico quieta, não falo muito, sabe? Eu tô muito pensativa, eu gosto de lugares mais silenciosos,
lugares calmos. Se eu for assistir vídeos, eu gosto de assistir vídeos que me transmitam paz, calmaria. Eu tô desse jeito, gente, sabe? Eu tô bem reflexiva e eu quero algo... Assim, às vezes eu fico mais quieta na minha, sabe? Eu tô meio assim... dessa forma, sabe, gente? Não sei explicar exatamente, assim, o sentimento, mas às vezes eu quero ficar... Sabe, assim, o Alisson tá na sala, eu vou pro quarto, ler a Bíblia, né? Às vezes eu vou orar, eu tô muito mais assim, gente, sério, tipo... eu não sei explicar, pessoal, mas eu tô nesse estado. Eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, eu já sou assim. Mas agora, no fim da gestação, acho que eu tô pior. Eu acho que a ficha tá caindo, né, também de uma vida nova, né? Eu sei que eu vou ter que agora educar uma criança, vai ser totalmente diferente, como nunca antes. Mas, assim, eu tô bem reflexiva, né, sobre tudo. Sobre tudo, também tudo que passou da gestação, tô pensando demais sobre isso. Mas, gente, eu acho que também é do final da gestação. E como eu já tô falando das coisas meio ruins, entre aspas, vamos falar de uma coisa boa? O que melhorou em mim, né? Uma coisa que eu vou destacar pra vocês. Tristeza. Eu sinto menos tristeza nessa reta final. Principalmente, assim, mais ou menos março pra cá, sabe? Eu melhorei muito, gente, porque a gestação inteira, né, mais ou menos até fevereiro ali, eu senti muita tristeza. Desânimo e tristeza. Sabe, desânimo, digo, mental mesmo e tristeza. Então, isso foi difícil lidar, assim, pra mim. Foi muito difícil lidar, porque, gente, às vezes, a maioria das vezes eu tava desanimada, sabe, sem querer fazer nada? Desânimo total, sabe, desânimo assim mesmo. Tanto que eu achei que eu tava com depressão. Aí eu voltei a passar com a psicóloga em fevereiro. E voltei também a fazer o meu devocional, né? A ler a Bíblia todo dia, ou quase todo dia, quando eu consigo ler. Mas eu voltei a orar, a ter aquela conversa com Deus só eu e ele. E voltei a passar com a psicóloga de 15 em 15 dias. E, gente, desde então, assim, eu acho que isso me ajudou demais, essas duas coisas. Mas também eu tive um avanço nisso. Glórias a Deus, pessoal. Glória a Deus. Sério. E eu melhorei bastante. Deus é bom. Sabe, nesse final da gestação, pelo menos eu melhorei bastante, né, no quesito da tristeza, que eu sentia muito, gente, muito mesmo, era muito ruim e solitário, mas agora eu tô melhor e, gente, essa tristeza, né, foi embora e veio outra coisa, ansiedade total. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e sempre tive dificuldade com isso, de controlar a minha ansiedade. Mas, gente, agora na reta final, a ansiedade que eu não tava muito antes, eu estou agora. E não é nem tanto assim, gente, o quesito de, sabe, pelo parto em si. Eu quero tentar, primeiramente, ter parto normal, sabe? Tanto que eu tô fazendo exercícios pra isso. Comecei essa semana. Mas tô fazendo, assim, eu digo exercícios específicos pra isso agora, né? Mas a gestação inteira eu caminhei bastante, né? Trabalhava normal, depois eu parei de trabalhar, aí eu dei uma paradinha, mas agora eu tô fazendo esses exercícios, mas, assim, não é nem tanto pelo parto. O que eu estou ansiosa pelo parto em si é de chegar logo pra mim ver logo ela, sabe? Eu tô nessa fase de que eu não quero que ela nasça enquanto ela não estiver, assim, 100% formadinha. Embora a partir de agora ela pode nascer, assim, tá tudo ótimo, né? O corpinho, todo o funcionamento do corpinho já tá bom, se ela nascer agora, né? Mas a cada dia que passa, né, que antecede a data prevista, é uma melhoriazinha, eu acredito assim, ela vai ganhando pezinho, né? A Sossô. Então, eu não quero que ela nasça antes por conta disso, né? Pra ela evoluir mais. Mas ao mesmo tempo eu quero que ela nasça porque eu quero ver logo ela. Eu quero ter logo ela nos meus braços, cuidar logo dela. Então, assim, eu tô muito ansiosa, sabe? Gente, assim, sabe, ver um bebê, ainda mais se for normal. Tanto que se não for também, mas é um bebê, assim, sair de dentro de mim, sabe? Pegar no colo, sentir, assim, aquela coisa, tipo, não acredito que é meu.
Gente, a ficha não caiu ainda que tem um bebê dentro de mim, sabe? Eu acho que a ficha só vai cair que tinha um bebê quando ela sair. E aí já é tarde demais. Mas, assim, embora a gente sente na barriga, mas não, a ficha não cai de que é um bebê, uma vida, sabe? Eu sei o quão é profundo isso, né? De como, assim, Deus é perfeito em tudo que faz e, sabe, planeja tudo, né? Nesses 9 meses. Mas, gente, assim, é algo surreal de pensar. Eu acho que a ficha realmente cai, né? Que eu vou ser mãe quando ela nascer. Então, tô muito ansiosa por esse momento, gente. Muito ansiosa. E eu tô no nível de acordar com a sensação de que ela, tipo, vai nascer, sabe? A minha gestação inteira eu tive dificuldade com isso de dormir. Desde quando eu descobri, acho que até umas semanas depois, gente, eu tive essa dificuldade, né? Eu acordo no mínimo 3 vezes de noite, de 3 a 5 vezes, por aí, sabe? Mas agora, nessa semana que entrou das 37 semanas, principalmente, gente, assim, sem mentir pra vocês, eu acordo pra ir no banheiro 5 vezes, sabe? Inclusive, não foi nessa madrugada de hoje, não foi na de hoje, foi de ontem, sabe, gente? Na madrugada de ontem, indo pro dia de ontem, eu acordei 6 vezes pra ir no banheiro, sabe? 6 vezes. E todas as 6 vezes, antes já parece que eu acordo com um pensamento logo assim na mente. Vê se a bolsa não estourou, vê se, ou vê se o tampão não saiu. Eu acordo com isso. Eu já levanto assim da cama. Essa semana que eu tô dormindo na ponta, né? Perto da porta. A gente fica trocando por conta do horário de trabalho do Alisson. E pra ser mais fácil pra mim no banheiro também. Então, aí eu já levanto assim, gente, já levanto bem despertada, né? Vou ao banheiro, olho, aí eu falo, não tem nada. Sabe aquela meio que frustração que fica assim na mente? Todas as vezes eu acordo com isso. E tá bom, se fosse só isso, mas não. Eu vou deitar, eu não consigo dormir rápido, gente. Eu não consigo voltar a dormir assim e cair de novo no sono em 5 minutos. Não consigo. Eu demoro uns minutos pra conseguir dormir, né? Mais de 10 minutos. Inclusive, essa noite, né, eu levantei menos vezes. Essa noite eu levantei 3 vezes. Mas teve 2 vezes que eu levantei. Eu não sei o horário específico qual das vezes. Mas que eu fiquei assim por muito tempo acordada. Sabe o olho assim, olhando para um lado, para o outro. E o pensamento não para de pensar em parto. Não para de pensar nisso, né? Em ver ela. Em ficar imaginando. Não para de pensar. Eu tô nesse nível, sabe? Então, assim, eu tô acordando muito mais cansada. Acho que isso que tá me dificultando, tá aumentando o meu cansaço. Eu tô acordando muito mais cansada por conta disso, desse sintoma da ansiedade, né? Agora na reta final. E eu chego a ficar aflita de ela não ter nascido. Sabe, tipo assim, meio desanimada, deprimida, por ela não ter nascido. Sabe, por ela não nascer. Eu sei, gente, que isso não é bom, tá? Obviamente eu sei disso. Por isso que eu passo na psicóloga. Mas eu acho que é algo inevitável você sentir ansiedade antes do seu bebê nascer. Mas, sabe, gente, eu tenho, assim, uma coisa que eu posso dizer da gestação. Agora eu digo, falando dos aprendizados, acima de tudo isso, que tem que ser acima de tudo isso, né? Tem os aprendizados. Na minha gestação, gente, assim, nessa primeira gestação, se Deus me permitir, eu quero ter outras. Eu notei, assim, como eu cresci como pessoa, sabe? Eu cresci muito como pessoa. A minha mente, assim, abriu muito para muitas coisas, né? Da vida, né? Da vida adulta também, me abriu muito. Então, assim, parece que... Gente, eu não sei explicar. Caso eu, né? Porque eu evoluo em 3 anos, eu evoluí em 9 meses. Sabe? Na minha mente, assim, pelo tanto de coisa que eu aprendi. E, assim, coisas mesmo que a gente... pensamentos, sabe? Que ditam mais ou menos a pessoa que a gente é no momento, né? As nossas ações, outras coisas também. Assim, na gestação eu aprendi, na verdade eu tive que aprender, eu tive que passar, na verdade, e aprender a conviver com isso. De que toda dor tem um propósito, sabe? Todo aquele processo difícil que tá passando tem um propósito por depois dele. Assim, tem algo maior
acima do que você está passando. Você está passando por isso, né? Tá passando por isso, mas tem um motivo. E não é para sempre isso que você tá passando. Isso vai passar. Como diz, né? É assim, é algo passageiro. Outra coisa também, gente, que eu aprendi é olhar a casa e a família com olhos diferentes. Desde o começo da minha gestação, gente, eu comecei a realmente olhar a casa, sabe? A casa como um todo. Não essa casa em si onde você mora, onde eu estou aqui. É a casa em si, o lar. Vamos dizer o lar, que é melhor. Assim, olho com outros olhos, com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, com mais devoção, sabe? Com aquele pensamento maior de servir, sabe? De servir mesmo, de fazer aquilo com carinho, com amor. Eu tenho melhorado bastante nisso também. Não que antes eu não fazia, mas é algo que melhorou demais. Tanto que uma coisa que mudou também que eu tô mudando, mas já mudou bastante, é cozinhar. Eu detestava cozinhar, gente. Detestava. Nadinha eu gostava. Nem bolo, nem torta, nem comida básica, nada. Nunca gostei de cozinha, sabe? De cozinhar. Nunca gostei. Mas desde o começo da gestação, por conta de me alimentar melhor, eu fui começando a gostar. Então, inclusive, a janta é o horário que eu mais gosto, assim. Ainda mais quando o Alisson tá de noite, que aí é quando eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou, aí sabe, pensar naquele cardápio de coisinhas mais saudáveis, tipo arroz, feijão. Hoje vai ser batata doce também, vai ter acompanhamento de batata doce com carne moída cozida, né, tipo cozidinha. Isso me ajudou bastante, isso melhorou muito em mim, que eu não era assim antes. Não era mesmo, pra quem me conhece sabe, eu não gosto mesmo de cozinhar. E, enfim, me ajudou bastante. Óbvio que eu tenho mais a melhorar, mas, gente, isso melhorou muito em mim já. E algo, assim, que melhorou, que eu fico muito, mas muito contente, é meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Desde o começo da gestação isso melhorou, mas, na verdade, veio melhorar mesmo, assim, que eu comecei a aplicar, a ler, tentar ler realmente todos os dias. Foi depois que eu saí do meu trabalho, no caso, em fevereiro, a partir de fevereiro. Isso melhorou, assim, muito, sabe? Comparado ao que estava antes. Tanto que, assim, todos os dias eu tenho meu momento de conversar com Deus, sabe? Eu ponho na minha mente que tem que ser pelo menos 5 minutos. Nem que seja por dia 5 minutos, mas nunca é 5 minutos, sabe? É aquela, sabe aquele momento, assim, seu com Deus, que você espera todo mundo sair de casa? No caso, eu consigo, porque é só o Alisson que tem aqui no momento, né? Quando tiver a Sossô, ela vai estar aqui comigo. Mas, assim, eu espero o Alisson pro trabalho. E vou lá e falo, gente, falo e falo. E eu fico mais de 40 minutos falando, falo e falo. Conto tudo pra Deus. É tipo, realmente assim, é algo que eu não troco por nada. Tem vezes que não dá, por conta da correria do dia a dia, nessa reta final da gestação, né? Tem vezes que não dá. Assim, na verdade a minha mente, eu mesma, né? Às vezes até daria se eu tentasse melhor. Eu vejo isso. Mas, assim, gente, tudo bem. Mas eu tô tentando realmente criar essa disciplina. E como isso melhorou e como isso me ajuda. Como eu disse pra vocês, né? Eu comecei nisso firme mais em março mesmo. E como isso me ajuda, gente, sabe? Não sei explicar pra vocês, mas isso melhorou muito em mim. Tanto que é algo assim que eu não troco. E quando, agora, né? Antes não era assim. Mas quando eu não faço isso, o meu corpo me pede. Parece que a minha mente, o Espírito Santo, né? Na verdade, fica assim, sabe, tipo aquela saudade, aquela vontade de orar, aquela vontade, assim, de ler a Bíblia, de, sabe, falar com Deus, de ter o meu momento com Deus. Então, gente, isso melhorou bastante, não era assim antes da gestação, eu confesso, por conta da correria do dia a dia, a gente se acha ocupados demais, né, pra falar com Deus, muitas das vezes, né. Mas, pessoal, melhorou muito, assim, a minha vida com Deus, né, melhorou demais. E eu, assim, eu acho que é o mais importante. E uma coisa também que tem a ver, mais ou menos, é a dependência de Deus. Depender, né, através dessas dores todas que eu senti na gestação. Eu aprendi a depender de Deus, que, assim, é Deus quem vai me ajudar a passar por essa dor, né, quando o remédio não estava ajudando. Era Deus quem me ajudava a passar por aquela dor, né, continua. É Deus quem vai me ajudar a passar por esse cansaço. Sabe, eu assim, realmente foi muito um momento de entrega. Assim, de entrega mesmo do meu eu, né? Do meu corpo
que assim, sente dores, ainda mais agora na gestação, né? Eu senti muitas dores e tudo mais, enjoo. Então, assim, foi meio que assim, uma entrega mesmo. Falar, Jesus, aceita o meu eu dolorido, que todo dia tinha algum problema. Aceita e me ajuda a passar por isso. E foi, assim, realmente o que me ajudou a passar, né, gente? Então, é isso. E dependência também financeira. Porque eu saí do meu trabalho. Eu saí final de janeiro. Eu parei de trabalhar, na verdade, em fevereiro. Eu trabalhei até o último dia de janeiro. E, assim, beirando 7 meses mesmo. E desde então, só o Alisson trabalha. Meu esposo, né? E eu que cuido das finanças da casa, sabe? Foi, assim, algo que eu posso contar pra vocês em outro vídeo. Acho que eu vou contar, inclusive. Mas eu que cuido das finanças da casa. E, gente, eu tenho aprendido... obviamente, eu tenho muito mais a aprender. Mas tenho aprendido muito a depender de Deus. Porque, ainda mais agora, sem, né, eu estar trabalhando, é difícil, né? Quando tem mais de um salário, ajuda muito. Mas quando só tem um, Deus provê. Deus multiplica, Deus abençoa. E é o que eu tô aprendendo. Porque muitas das vezes, eu tentava, sempre, desde quando a gente casou, né? A gente vai fazer 4 anos de casado. Eu tentava fazer assim conforme a minha força do meu braço. Sabe? Eu digo assim, não. Porque tira daqui, põe dali, põe ali, põe aqui. Aqui não falta aqui. Sabe assim, sabe, sempre tentando pensar. Não, porque a gente faz isso, 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 isso. Sempre com a força do braço. Mesmo assim, não vai faltar, não sei o que, não sei o que lá. Mas às vezes chegava e faltava. Aí chegava aquele momento assim que, tipo, ai Jesus, o que eu faço agora? Eu planejei tudo certo, mas faltou, não sei o que, não sei o que lá. Aí sim eu me entregava a Deus, mas agora não, gente, eu não espero as coisas darem errado pra mim me entregar a Deus. Eu não tento fazer mais com a força do meu braço, né? Ou a do Alisson. Assim, eu falo, Jesus, o Senhor sabe todas as coisas, me guia, né? Pra ter estratégias pra saber o que fazer nesse mês. E ainda mais quando, assim, às vezes as contas não estão fechando, não estão batendo. Gente, uma coisa que eu aprendi, na verdade eu tô aprendendo. Eu digo aprendendo porque eu posso errar no futuro de novo com isso, sobre esse assunto. Mas pelo menos eu aprendi, tá na minha mente. É só eu pôr em prática. Assim, quando falta, né? Eu faço planejamento antes do mês. No mês anterior eu faço já do mês seguinte. E assim, eu já vejo que vai faltar. Agora eu consigo entregar nas mãos de Deus e eu fico calma. Vocês acreditam? Eu tinha essa dificuldade de... Não vai faltar. Eu via que ia faltar e ficava ansiosa. Era um motivo de ficar ansiosa mesmo, estressada, sabe? Mas agora não. No momento, até desde quando eu saí do trabalho até agora, eu consigo entregar. Eu nem lembro assim nos dias, sabe? Depois eu faço a planilha, vejo que vai faltar, fico preocupada, eu confesso, falo, Jesus, e agora? O que a gente faz, meu Deus? Eu não sei o que fazer, e agora? Mas, muitas das vezes, no mesmo dia que eu faço a planilha, eu conto pro Alisson como que tá as coisas. Ele me acalma, o Espírito Santo usa ele pra me acalmar, fala, não, vai dar tudo certo, confia. E assim, gente, depois eu passo todos os meus dias aí, até chegar o salário dele, mais ou menos, né? Eu passo todos os meus dias calma, nem lembro disso, sabe, gente? Eu nem lembro realmente. E às vezes quando precisa de alguma coisa, Deus vai lá, dá estratégia, Deus prepara de alguma forma, né? Inclusive, todo o quartinho da Sossô, como vocês viram. E pra quem viu, né, o vídeo do quartinho da Sossô, pra quem não viu, eu vou deixar os cards aqui também. Mas todo o quartinho da Sossô, como eu falei pra vocês, foi preparação de Deus, sabe? E quase tudo que a Sossô tem foi preparação de Deus. Quase tudo que a Sossô tem. De roupinha, de acessório, de sapatinho. Na verdade, gente, de sapato, eu tô até olhando eles aqui, eu comprei 3 sapatinhos. De resto, foi tudo Deus que preparou. Então, assim, é realmente algo que, como Deus cuida, sabe? A gente tem que entregar e tem que aprender a depender dele. Isso é o que eu tô aprendendo. A depender de Deus. Bom, gente, já sem mais delongas, porque eu falei demais, mas assim, foi todas as coisas que realmente tá acontecendo e que eu senti a necessidade de falar aqui nesse vídeo, né? Ainda mais essa parte final também, que eu falei todos os sintomas, né, da reta final que eu estou sentindo,
Mas, assim, acima de todos eles, tem esse final aqui, que eu deixei pro final, mas por ser mais importante, né? Acima de todos eles tem os aprendizados. Tem que toda dor, né? Pra gerar um testemunho, a gente tem que passar por uma dor, a gente tem que passar por uma prova, por uma luta, para depois a gente conseguir contar, né? Que Deus nos deu graça, que Deus nos abençoou, que a gente conseguiu vencer e passar por aquilo. E eu vou ler aqui, gente, algo para vocês. Uma moça da igreja emprestou esse livro para mim. O que esperar de Deus durante a gravidez? 9 meses de mensagens bíblicas diárias, orações e palavras de encorajamento. Ela emprestou esse livro para mim. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 22. Estou deitada na banheira numa noite fria, muito cansada e com frio demais para lavar a cabeça. Amontoei meu cabelo no alto da cabeça e enfiei-o dentro de um gorro de esquiar. Meu rosto áspero está todo lambuzado de creme hidratante. Meu nariz está vermelho e ferido por ter sido assoado um pouco além da conta. Minha enorme barriga se sobressai acima da espuma como uma baleia corcunda. Estou cansada. Sinto-me culpada porque não fiz tudo o que queria hoje. Apreensiva, penso nas tarefas de amanhã. O que é de errado comigo, Senhor? Será que estou tentando fazer coisas demais? A presença pacífica do Senhor enche meu coração. Seu amor me circunda. A despeito de meu cabelo sujo e de nariz ferido, posso me sentir livre de uma consciência culpada. A espuma que limpa minha pele serve como um lembrete de que Jesus lavou todos os meus pecados. Embora meu bebê pareça estar boxeando contra as minhas costelas e dançando no final de minha coluna, sei que o parto logo chegará. Meu desconforto físico é uma indicação de que meu bebê está espichando meu útero e em breve poderei carregá-lo do lado de fora. Aí aqui tem uma oração que é para você iniciar e logo depois você continua da sua forma. Obrigada pelas lições que tu me ensinas diariamente. Obrigada porque, pelo derramamento de sangue de Jesus por mim, posso ser lavada de todos os pecados. Senhor, ajude-me a encarar meu desconforto e também os sentimentos de culpa e insuficiência, como sinais que antecedem um bonito e novo nascimento. Faze com que esta lição se aprofunde em minha alma, para que quando eu não estiver grávida, lembre o que me ensinastes. E, gente, assim, essa palavra é maravilhosa. E, assim, eu espero que fiquem com vocês. Talvez você não tá gestante, mas pode servir para você em algum momento, aspecto que você tá passando na sua vida. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe por ter assistido até aqui. E é isso, gente. Eu não sei se é o último vídeo gestante, gravando gestante pra vocês. Pode acontecer agora a qualquer momento. Mas se não for, terei outros vídeos aqui de eu gestante ainda pra vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!